Então, oficialmente, vamos dar início à nossa live. Seja bem-vindo ao Caminho da Alma. Como eu comentei, é muito mais do que um canal no YouTube, é um ponto de luz aqui na Terra, onde eu e você vamos construir juntos e fortalecer cada dia mais. Então, curta a live, compartilhe a live para que mais pessoas possam fazer parte desse ponto de luz, mais pessoas possam ouvir o que a gente vai falar. E se você chegou aqui agora e não tem ideia de quem eu sou a Adriele Eloá, eu sou terapeuta sistêmica, mentora e consteladora familiar, mas aqui eu não vou falar nada a respeito disso. Esse canal ele foi criado para contar a minha experiência com a espiritualidade, a minha experiência com o caminho da alma, só que eventualmente vai acabar que o assunto vai mesclar entre assuntos terapêuticos com o caminho da alma, porque uma coisa precisa da outra. Se você não assistiu a live, a integralidade do ser, sugiro assistir, porque lá você vai entender como não conseguimos separar uma coisa da outra. Mas o foco aqui é mais a experiência espiritual, mais assuntos espirituais e menos assuntos terapêuticos. Então, se você quer acompanhar os assuntos terapêuticos, acompanhe as outras redes que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá eu falo bastante sobre mundo emocional, mundo mental, neurociência, enfim. Aqui hoje nós vamos falar sobre por que é que você faz o que você faz. E como eu já coloquei no anúncio da live, não vai ser uma live sobre propósito. Muito porque a ideia do propósito ela já foi deturpada pelos seres humanos. Então, muitas pessoas acreditam que o propósito é algo grandioso, é algo excepcional. E quando a pessoa não tem esse vislumbre do que é grandioso a ser feito, ela acredita que ela não tem um propósito aqui na vida. Mas o propósito ele é muito além disso. Como a live hoje não é sobre propósito, não vou me alongar nessa ideia do propósito. Talvez seja um assunto para a gente falar numa próxima live, mas se você não acompanhou as outras lives, esse canal ele foi uma idealização do plano espiritual e eu apenas materializei. Com muita alegria, mas eu apenas materializei. E as ideias das lives, dos vídeos, são sempre intuídas, então não sou eu quem escolho, eu apenas faço, eu sou a executora, eu recebo a intuição, eu recebo a canalização das mensagens que precisam ser passadas, os assuntos que precisam ser tratados. Então, quem sabe em algum momento a gente fale sobre propósito, mas nesse momento é sobre o por que você faz aquilo que você faz. E sim, existe isso além de um propósito. Porque tudo que você faz no dia a dia há uma razão. O modo como você acorda, o modo como você trata o seu filho, o modo como você trata seu marido, a sua esposa, seus amigos, o modo como você lida com o trabalho, nada disso é o acaso, nada disso é coincidência. Existe uma razão. Só que você sabe o porquê você faz isso que você faz? E quando você começa a trazer à tona as explicações do porquê você faz o que você faz, é onde você começa a entender aonde você está preso. Quais são os condicionamentos que você está carregando com você? E isso explica, por exemplo, o porquê a sua vida está do jeito que está. Isso explica o porquê dos seus desafios. Então, se você vive uma repetição, repetindo sempre os mesmos ciclos de relacionamento, repetindo sempre as mesmas brigas no casamento, os mesmos desafios com o filho, com o dinheiro, com o trabalho, enfim, é porque existe uma razão do que faz. Existe uma razão para você estar fazendo o que você está fazendo. Então, isso que você faz gera uma consequência, e a consequência é os seus desafios. Quando a gente começa a falar da conexão com a espiritualidade, da conexão com a nossa alma, desse caminho da alma, a gente fala muito em autoconhecimento. E às vezes o teu propósito é o autoconhecimento. Porque o propósito não é simplesmente algo grandioso. Deus tem um grande propósito com a minha vida. Não, às vezes o seu propósito é simplesmente se conhecer, porque já é algo grandioso.
O autoconhecimento é algo grandioso. Na verdade, o autoconhecimento é o que dita tudo, inclusive a sua conexão espiritual. E eu não estou falando aqui de religião, porque a conexão espiritual ela se dá de várias maneiras, inclusive até fora de uma religião. Então você precisa desse autoconhecimento, começar a questionar o porquê você faz aquilo que você faz. Trazendo agora um paralelo, volta e meia eu digo para vocês, né, que os assuntos terapêuticos vão se misturar aqui, embora não seja o intuito do canal trazer assuntos terapêuticos, mas não existe uma outra forma. Porque eu não lembro se foi aqui que eu falei, eu trouxe essa explicação, porque como acaba misturando muito a nossa existência, eu já não lembro se eu falei aqui ou se eu falei no outro canal. Mas vou trazer para vocês e se eu já falei, reforça o ensinamento. Nós podemos nos dividir em três: corpo, mente e espírito, o básico. E cada um desses elementos que compõem o seu ser, ele tem um propósito, ele tem uma função. Então, a sua mente, ela tem a função de proteger o seu ego. O seu emocional, ele tem a função de proteger você de uma dor, de um trauma, aquela criança ferida, sabe? E o seu corpo, ele tem a função de procurar por um alívio. Então, quando você não começa a questionar o porquê você tem determinada atitude, você não entende o porquê é que você está fazendo o que você está fazendo. Às vezes a tua atitude é porque a sua mente está te protegendo o seu ego. É porque o seu emocional está tentando te proteger de uma dor, de um trauma que você passou na sua infância e que você carrega até hoje e nem sabe, nem se deu conta. Às vezes o seu corpo está procurando por um alívio, porque você está carregando muitas coisas, muitas dores, muitos pesos, muitas responsabilidades que não são suas. Então, existe uma razão de você fazer o que você está fazendo e precisa procurar, precisa questionar o porquê dessas razões. Caso contrário, dia após dia, você vai estar reforçando. Então, se o seu emocional está tentando te proteger de uma dor, se você não questiona as suas ações, dia após dia, você está reforçando a existência dessa dor ao invés de curá-la. E por que que isso é importante no caminho da alma, na sua conexão espiritual? Porque trazendo um pouco agora da minha crença, tá, gente? E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, eu não vou trazer doutrina. A fala aqui, a ideia do canal, as informações passadas é de cunho sem religião. Mas como eu fiz o meu caminho da alma, eu trouxe um pouco da filosofia daquilo que eu acredito. Então, se você não acredita, tá tudo bem. Pegue aquilo que faça sentido para você e que vai te ajudar no seu caminho da alma. Você não precisa levar tudo aqui como verdade absoluta. Até porque boa parte do que eu trago aqui é a minha experiência. Então, quando eu trago um pouco da minha crença, da minha filosofia religiosa, eu acredito muito em vidas passadas, em outras existências. Então, hoje o que a gente está vivendo aqui pode ser uma carga, pode ser uma consequência de outras existências. E se eu não questiono o porquê eu faço aquilo que eu faço, eu posso continuar replicando dores, desafios, traumas, problemas, adoecimentos de vidas pretéritas. Então, eu continuo reforçando o mesmo modo de existir e eu não aprendo e eu não evoluo. Então, a minha conexão com a minha própria alma, ela também fica estagnada. Porque se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer a minha alma? Como é que eu vou conhecer o caminho da minha alma? Quem assistiu às outras lives já entende que o caminho da alma é um mergulho em si. Você não vai conseguir mergulhar em si sem se conhecer, sem questionar o que sente, por que sente, sem questionar as suas ações, sem questionar o porquê você está aqui. E além dessa filosofia de vidas pretéritas e outras existências, eu vou trazer algo que eu explico muito para as minhas clientes em atendimentos terapêuticos. Porque, sim, você também é condicionado por outras existências que não são suas.
porque todo mundo vem com um padrão de funcionamento já instalado no inconsciente. Porque até os 7 anos de idade, a criança passa pela fase de molde. Então, tudo que ela ouviu, tudo que ela viu, tudo que ela vivenciou, tudo que ela experienciou, vai agregando ali no modo dela de ser. Só que a partir de onde que vêm essas experiências? De outras pessoas. Os pais, os avós, que já tinham uma ideia do que era certo, errado, bom, ruim, como agir em determinados momentos, acaba ensinando o filho a partir dessa compreensão deles. Então, o modo de funcionar já vem ali gravado no inconsciente. E ao longo da sua vida adulta, quando você começa a crescer, se desenvolver, ter um pouco mais de responsabilidade e autonomia sobre a própria vida, se você não questiona o porquê você faz o que você apenas replica o mesmo padrão. E se existia alguma coisa que não era saudável, se existia algum trauma, que a gente sabe que ninguém aqui é perfeito. Não existe família perfeita, não existe ninguém perfeito. Então, existe atitudes, modo de enxergar a vida que pode ser doentio, e é passado de geração para geração, justamente porque não se questiona aquilo. Eu posso até trazer, assim, exemplos pessoais meus. O meu filho, ele é canhoto, e na minha família não se aceita pessoas canhotas. E quando ele era pequenininho, toda vez que ele pegava alguma coisa com a mão esquerda, automaticamente as pessoas da minha família brigavam com ele e cobravam dele que ele pegasse as coisas com a mão direita, porque ele precisava ser destro. Então, esse é um condicionamento que, se não for quebrado, se não for questionado, isso vai perdurar. Por que que não pode pegar as coisas com a mão esquerda? Qual é o problema disso? Hoje ele é canhoto e é livre por ser canhoto, mas perceba que era um condicionamento familiar, que tentavam colocar nele isso. Então, quantas coisas foram colocadas em você, porque era uma crença, era um condicionamento daquela família e que na verdade não faz sentido para você, só que você nunca questionou o porquê você faz aquilo que você faz. E o autoconhecimento, ele é uma grande descoberta daquilo que você tem de qualidade, mas aquilo que você também tem que são defeitos. E você não vai conseguir entrar no seu caminho da alma, você não vai conseguir essa conexão espiritual com a sua espiritualidade, com a sua alma, se você não olhar para esse lado negativo também. Porque todos nós somos luz e sombra. Todos nós temos o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. E tá tudo bem. Nós somos seres imperfeitos, nós estamos na matéria para aprender, para evoluir, e tá tudo bem. O problema é quando você se nega a olhar para esse lado sombra. O problema é quando você olha para esse lado sombra, mas tem tanta vergonha da existência dele que prefere fingir que não viu e continuar replicando as mesmas ações. Então, o porquê você faz o que você faz hoje é o início da sua jornada para o caminho da alma, porque é onde você vai se conectar com quem você é de verdade. E aqui você vai trazer muitas explicações, muitos entendimentos, muitas soluções também. Porque, de novo, fazendo um paralelo, as minhas clientes, elas vêm muito com problemas profissionais, financeiros no relacionamento. E quando a gente começa a olhar para além do trabalho, além do dinheiro, além da relação, a gente começa a entender as ações dela, as atitudes dela, quais são os condicionamentos, os padrões que ela vem repetindo e que leva ela a ter esse problema. E essa aqui é a grande solução, você olhar para você. Porque se você tem problema com dinheiro, problema com doença, problema no trabalho, enfim, problema no relacionamento, isso tudo são apenas consequências. Consequências de um problema que está além disso. E o problema existe dentro de você e a consequência também existe dentro de você. E não, aqui não é para culpabilizar pessoas, nem nada do tipo, eu não trabalho com culpa. Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito
do caminho da alma mesmo, espiritual, eu não trabalho com culpa. Por isso que eu falo para vocês que, às vezes, eu vou trazer informações terapêuticas, porque não tem como separar. De fato, acaba sendo o meu modo de viver. E essa é a integralidade do ser. Então, não tem como trabalhar com culpados. Eu trabalho com responsáveis. E às vezes há um mal que acontece conosco mesmo, e nós somos parte da responsabilidade desse mal que acontece conosco. Às vezes por falta de se conhecer. Pessoas, por exemplo, que estão vivenciando um relacionamento abusivo, elas não estão nessa relação porque elas gostam de ser abusadas. Muito pelo contrário, mas existe algo nelas que levam ela para este abuso. Existe algo naquela dinâmica daquele relacionamento que chama ela para lá. Às vezes é uma dependência emocional. Na grande maioria das vezes é uma dependência emocional. Então, a sua responsabilidade aqui é olhar para essa dependência. Então, se você passa por um relacionamento abusivo, a sua responsabilidade seria qual nisso tudo? Olhar para você, se questionar por que que eu fui levada para esse relacionamento, por que é que eu fiquei presa nesse relacionamento. Identificar, na maioria das vezes, uma dependência emocional, tratar essa dependência emocional. Mas na maioria das vezes não se questiona as suas ações, aí sai de uma relação abusiva e acaba entrando em outra num próximo momento, porque não se questiona o porquê você faz aquilo que você faz. Então, sempre há um pingo de responsabilidade nos males que nos aflige. E às vezes não é nem males, é consequência. Então, uma pessoa que não olha para si, não percebe que existe essa dor, que a dependência emocional é uma dor, é um trauma infantil que não foi curado, que se transformou numa dependência emocional. Então, se você não olha para si, não cuida dessa dor, não se trata bem, você vai se colocar em dinâmicas abusivas. Esse é um exemplo, tá, gente? É um exemplo só. Então, a sua responsabilidade era se cuidar. Se você não se cuidou, a consequência foi te levar para uma relação abusiva. Claro que a pessoa que abusa também tem a responsabilidade em tudo que acontece. Mas aqui eu estou falando no sentido de que você precisa se questionar, porque quando você se questiona, você entende as suas ações, quando você entende as suas ações, você entende as consequências delas, e às vezes isso te tira de uma relação abusiva, de um problema financeiro, de um problema na família. Quantos casamentos acabaram porque as pessoas não questionam suas próprias atitudes? Estão sempre acusando o outro. Como eu trabalho com mulheres e muitas das queixas são voltadas para o relacionamento, elas vêm com um ar de acusação para o marido. E eu entendo, porque elas já estão doloridas. Mas apenas acusar o outro não resolve o problema. Agora, se questione as suas atitudes. E a partir das suas atitudes é que a gente consegue solucionar o seu problema. E isso em área terapêutica, isso é no seu dia a dia. Se você todo dia bate com o dedinho mindinho na quina do sofá, a culpa não é do sofá. A responsabilidade é sua. O que que você pode fazer? Por que é que eu sempre bato com o meu dedo mindinho na quina do sofá? E aí, então, você consegue solucionar isso. E quando a gente começa a falar mais sobre o caminho da alma mesmo, a gente começa a entender que a nossa alma ela já vem com registros. Principalmente se você tem a crença também de vidas pretéritas, porque são múltiplas existências, você vai acumulando experiência. E hoje você está aqui para desenvolver aquilo que você já aprendeu, para você aprender novas coisas. E a sua alma ela já tem registros, registro daquelas outras experiências. E você só vai se conectar com esses registros quando você conseguir ouvir o que a sua alma está tentando te dizer. E de que forma você vai chegar nessa compreensão, nessa conclusão, se você não consegue olhar para si. Se você assistiu a live da integralidade do ser, onde eu falo muito sobre a divisão do ser, como é importante unir, integrar cada parte do ser humano, eu falo muito sobre isso, sobre você conseguir se conectar com a sua essência.
Só que se conectar com a sua essência vai fazer com que você passe por outras camadas. Aquilo que você faz, ela é como se fosse a última camada do seu ser. É a exteriorização daquilo que você carrega dentro de você. Só que até chegar aqui, ela já foi minimizada, porque a sua mente, a sua mente, ela vai proteger o seu ego. Então, o grito da sua alma já é minimizado aqui. As suas emoções vai proteger a criança traumatizada. Então, o grito da sua alma já diminui aqui e o seu corpo vai procurar pelo alívio daquilo que chegou até ele. E quando você precisa fazer esse caminho interior para se conhecer, para entender o que a sua alma precisa, o que a sua alma pede, você precisa começar de alguma maneira. Algumas pessoas começam de dentro para fora. Elas já começam pensando, analisando, se permitindo sentir, e aí elas começam a analisar o que sente, pensar o porquê sente. Então é um caminho interno. Outras pessoas precisam passar pelo externo, começando a questionar as suas ações. Primeiro de tudo, começa a perceber as suas atitudes, né? Porque muitas pessoas são tão desligadas delas mesmas que elas agem no automático quase que 100% do tempo. Quando a gente traz a neurociência para esse estudo, a gente já traz uma informação que é alarmante assim, para muitas pessoas, mas 95% das tuas ações são inconscientes. Ou seja, as suas dores, os seus traumas, tudo isso governa as suas ações. Então, apenas 5% das suas ações são conscientes. E ainda assim, tem pessoas que não conseguem estar presente nas ações conscientes, porque elas agem no modo automático já. E aí elas estão presas em condicionamentos familiares, não questionam por que fazem aquilo que fazem. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Os pontos que eu estou ligando? Que eu sei que é um pouco mais complexo mesmo. Então, começa por fora. Então, começa a estar mais presente nas suas ações. E não existe uma fórmula mágica, gente. Você vai ter que fazer, você vai ter que se esforçar. Ainda hoje, num atendimento com uma cliente minha, ela está passando por um momento muito desafiador e ela está com a mente muito ansiosa. E a mente ansiosa, ela fica viciada na adrenalina. Então, ela vai reforçando que você tem muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, muito problema, e você começa a ficar agitada e ela vai alimentando ainda mais a necessidade dessa agitação. Então, chega no momento que você começa a falar para você mesmo que você não tem tempo para descansar, que você não tem tempo para relaxar, que você não pode não fazer isso, porque a sua mente ansiosa, viciada em adrenalina, já te condicionou a isso. É por isso que quando você trabalha a ansiedade, não adianta trabalhar a parte emocional apenas, você trabalhar a sua mente, porque a sua mente se ficou viciada naquela adrenalina. Então eu precisei explicar para ela que neste momento ela vai ter que se forçar a fazer algumas coisas. E o se forçar é se obrigar mesmo a colocar no celular assim, ó, de tanto em tanto tempo tal coisa. Não posso, né, ficar explorando muitos detalhes porque é um caso real. Então, neste momento que você começa de fora para dentro, você também precisa se obrigar a fazer alguma coisa, precisa se obrigar a estar presente, obrigada a perceber o que você está fazendo, o que você está falando. Aí, num segundo momento, é questionar o que você faz, que é exatamente o tema da live de hoje. Por que é que você faz o que você faz? Por que é que você se veste dessa maneira? Por que é que você fala dessa maneira? Por que é que você trata o seu namorado, a sua esposa, seus filhos desta maneira? Por que que você toma as atitudes com você mesmo dessa maneira? Aqui você vai começar a trazer informações sobre você. E é onde você começa a olhar um pouco mais para dentro. Porque você vai entender que você se veste dessa maneira hoje porque alguma coisa na sua infância te traumatizou. Eu tenho clientes que passaram por abusos sexuais na infância e que hoje, na fase adulta, se vestem como se vestem por proteção, proteger o corpo. Então, claro, nem todo mundo vai chegar em questões drásticas como essa, são só exemplos.
Às vezes você se veste hoje do jeito que você se veste porque você gosta, porque você pode, mas você vai começar a se conhecer. E a conexão espiritual é esse conhecimento com você mesma. Porque eu poderia até te perguntar aqui agora, por que é que você quer essa conexão espiritual? Por que é que você quer fazer esse caminho da alma dentro de você? Se você assistiu a minha primeira live, lá eu expliquei onde começou a minha procura. E a minha procura foi justamente para entender o que estava acontecendo comigo. Eu já tinha laudo que eu não era esquizofrênica e eu precisava encontrar respostas para o que estava acontecendo comigo. Então existe um porquê de você estar aqui. Existe um porquê de você querer fazer esse caminho da alma, se conectar com a espiritualidade. Existe um porquê de você querer procurar um propósito para sua vida. Então, a sua conexão espiritual, ela é baseada no seu autoconhecimento. Então, você não vai conseguir fazer esse caminho da alma sem o autoconhecimento. Inclusive, eu só consegui chegar no meu caminho da alma depois que eu olhei para todo o restante. Olhei para o meu corpo, para a minha mente, para o meu emocional. Tá certo que eu era muito cética, eu queria procurar razões mais racionais para tudo isso. Então, é problema emocional, é problema mental, é problema físico. Então, foi uma busca de autoconhecimento. E nisso tudo, eu curei traumas, eu curei dores, para poder chegar no meu caminho da alma com capacidade, por condições, com maturidade, para olhar então para os condicionamentos da minha própria alma. Como eu acredito em outras vidas, hoje eu consigo olhar para o que está acontecendo, para eu estar aqui hoje nesse canal falando sobre isso, como algo vinha sendo construído em outras existências. Só que de que forma eu conseguiria olhar para isso sem antes tratar as dores emocionais dessa própria existência? Se eu não sou capaz de lidar com o que está acontecendo nessa existência, eu jamais serei capaz de lidar com aquilo que está acontecendo, que aconteceu em outras existências. Então, independente da sua crença, independente do qual é a sua motivação, o seu caminho da alma, ele vai passar por um processo de autoconhecimento. Seja por conta de condicionamentos de outras vidas, seja por conta do padrão que você vem seguindo. Porque sim, o que você faz, o modo como você enxerga a vida, o modo como você enxerga o seu trabalho, o seu casamento, a criação das crianças, o dinheiro, isso também foi uma condição vinda da sua família, daquele programa de funcionamento que está no seu inconsciente. E lembra, 95% das tuas ações são inconscientes. Ou seja, a sua vida é quase toda condicionada para algo que está no seu inconsciente. Está no seu inconsciente significa que você não tem acesso, um acesso direto a isso. Então, quando você começa a se questionar por que você faz o que você faz, é possível que você comece a encontrar a resposta como, Zé, não sei, por que eu faço isso? Por que eu ajo dessa maneira? Não sei. E às vezes é porque você aprendeu que era assim. Então, o questionamento é importante. E às vezes você está sendo algo que você não gostaria de ser, na verdade, justamente porque você aprendeu a ser assim e nunca questionou. Então você precisa olhar muito para isso. Na semana passada, inclusive, eu estava conversando sobre isso, sobre algumas tendências de algumas pessoas a não se tratarem bem, a ter uma autoestima baixa, a serem autodestrutivas. E trabalhando um pouco nessa dinâmica, eu comecei a questionar essas, essas pessoas da seguinte forma: você amaria uma pessoa como você? Você estaria perto de pessoas que fazem o que você faz? O que você sentiria, o que você faria se uma outra pessoa fizesse com você a mesma coisa que você fez? Porque se você não gosta de pessoas que fazem o que você faz, se você não amaria uma pessoa como você, então como é que você se amaria?
Como é que você teria uma autoestima? Como é que você se cuidaria? Então, os reflexos daquilo que você faz com você mesmo também deve ser questionado, porque são reflexos de como você se sente, de como você aprendeu a ser. Às vezes, você não quer ser o que você está sendo, mas se você não controla a sua vida, se você não controla as suas ações, alguma outra coisa vai controlar. E às vezes são condicionamentos de outras existências, às vezes são condicionamentos que você aprendeu na sua infância com a sua família. Então, questionar o que você faz é o primeiro passo para você se entender com você mesmo. Sem se entender com você mesmo, você não vai conseguir entender o outro, você não vai conseguir fazer essa jornada do caminho da alma. E eu sei que é tentador para as pessoas que estão em busca da espiritualidade, ter uma ascensão espiritual, se tornar o bom samaritano, ter um grande propósito, porque isso tudo é ego, e nosso ego busca por isso. Só que o caminho da alma, o caminho, a nossa conexão espiritual, ela é silenciosa, ela é discreta, justamente porque começa com a gente se olhando, com a gente se questionando, com a gente se entendendo. É um autoconhecimento. E às vezes é até um tanto solitário, porque você vai começar a se entender, você vai começar a entender os seus condicionamentos e você vai querer mudar. E nesse processo de mudança, algumas pessoas vão se afastar de você, você vai se afastar de algumas pessoas. E aí você se vê sozinho, porque você já não é mais aquilo que você costumava ser, você ainda não é aquilo que você gostaria de ser, então você fica preso nesse limbo. Eu chamei de limbo, porque eu passei por isso também. Você fica preso nesse vazio, então acaba sendo solitário também. E eu sofri bastante nesse processo, na verdade, e uma das conversas com os meus mentores foi me passado que o caminhar no deserto, ele é solitário mesmo, porque as pessoas não passaram e não estão passando pelo que eu passei, então elas não entenderiam. E eu passei pelo meu caminhar no deserto e você está passando ou vai passar pelo seu, e eu também não vou entender o seu caminhar no deserto, porque é sobre você, é sobre os seus condicionamentos, é sobre o seu olhar sobre você mesmo, é sobre a sua alma, a sua essência. A minha essência é diferente da sua. Eu entendo que o seu caminhar no deserto é necessário, mas eu não vou entender o que você está passando. Consequentemente, eu não vou poder te ajudar. Então, o caminhar no deserto, ele é solitário, porque às vezes as pessoas querem ajudar, só que elas dão opiniões baseadas na experiência dela, naquilo que ela está passando. E se ela nem chegou nesse momento que você está, que tipo de informação ela pode agregar para você? Então, às vezes a ajuda é simplesmente o apoio, vai, passe por isso. Então precisa ser um caminhar silencioso, discreto e às vezes até solitário. Se o seu caminhar no caminho da alma, se tua conexão espiritual, ela é barulhenta, ela é espalhafatosa, você precisa anunciar aos 4 cantos do vento que você está transcendendo, e você precisa mostrar para todo mundo e provar para todo mundo, provavelmente você não está fazendo o seu caminho da alma. Porque, de novo, quem é que precisa disso tudo? O ego. Então, é a sua mente te condicionando a mais uma vez alimentar o seu ego. E uma coisa que eu preciso te dizer é: não existe espaço para o ego no caminho da alma. Não existe espaço para o ego nessa conexão espiritual. Uma das coisas que eu ouvi dos meus mentores nesse meu processo foi que um dos meus maiores problemas é querer ser maior do que aquilo que eu estava fazendo. É claro que isso era ego. Foi difícil de ouvir? Foi. Mas a partir dessa fala, eu pude começar a questionar as minhas ações, aonde eu estava tentando ser maior. Por que eu estava tentando ser maior? O meu papel aqui, com o meu trabalho terapêutico, como terapeuta, como mentora, é trazer a integralização do ser, né? Unir essa questão interior, essa essência, essa alma com o corpo, mente e espírito. Só que eu passei por um desafio muito grande. Estou nesse processo de desenvolvimento ainda, confesso, porque
no meu entendimento, como essa jornada espiritual, ela não tem um diploma que eu posso mostrar para vocês. Olha, eu estou qualificada a falar sobre isso. Eu não conseguia colocar isso no meu trabalho, porque o meu trabalho é puramente científico. Eu consigo trazer bases científicas. Eu trago muito da neurociência, existe física quântica, existe a psicanálise, então tudo isso pode ser explicado desta maneira. Então eu não conseguia integrar essas duas coisas, porque uma eu tinha uma base, a outra não tinha a base e eu não conseguia me abrir para isso. Estou contando isso para vocês, para poder mostrar para vocês que não existe espaço para o ego nesse caminho da alma. Então, a minha espiritualidade me ajuda muito nisso, porque eles querem ver esse desenvolvimento, é bom para a humanidade. Se cada um pudesse entender de maneira prática e lógica e fácil como somos seres, somos seres integrais mesmo, não tem como separar, muitos desafios não existiriam, a vida seria mais fácil de alguma maneira. Então, é benéfico para a humanidade que eu consiga fazer esse trabalho. Então, eu recebo muita ajuda da espiritualidade. E, claro, eu tenho os meus desafios e estou trabalhando nisso. E em um dos contatos com eles foi me falado o seguinte, assim, ó, foi falado que o meu processo de aprendizado, evolução e melhoramento passou por isso. Passei pelo lado emocional, passei pelo lado mental e eu passei pelo lado espiritual. Faz parte do meu crescimento. Então, eles me lembraram disso e falaram que eu estava me negando que outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive de crescimento, por pura vaidade, por vergonha, por racionalidade. E aqui era mais uma vez o ego, porque depois que eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a pensar que o meu ego, ele tinha vergonha desse lado espiritual. É como se o valor do meu trabalho como mentora, como terapeuta, como consteladora fosse diminuído se eu trouxesse o meu caminho da alma, o meu lado espiritual, essa essência. Então a minha mente criava vários bloqueios para que eu não conseguisse unificar esses dois trabalhos. Por vaidade, por vergonha, por racionalidade. Então o caminho espiritual, ele não tem espaço para o ego. Então perceba as suas ações, porque às vezes você acredita que está indo no caminho espiritual, no caminho da alma, mas na verdade é você alimentando o seu ego. Semana passada eu consegui falar lá no meu perfil profissional um pouco sobre isso. Eu trouxe toda a minha jornada para conseguir colocar essa parte mais espiritual, que faz parte do meu crescimento. Então, a partir do momento que eu entendi que a minha mente criava esses bloqueios, porque ela tinha vergonha por acreditar que eu ia diminuir a potência do meu trabalho por conta disso, o valor do meu trabalho por conta disso, eu comecei a tomar ações contrárias a isso. Então, a minha mente começou a entender que tá tudo bem. Só que, claro, não é de um dia para o outro, gente. É um processo. Semana passada eu consegui fazer isso, mas agora eu preciso reforçar e trazer cada vez mais. Foi a partir disso que eu recebi, inclusive, a orientação de trazer mais assuntos terapêuticos para esse canal. Então tem um vídeo ou outro do outro canal que eu trouxe para esse. Porque a ideia ainda assim é unificar. Por enquanto está separado, né? Eu tenho um canal para falar sobre isso, um outro canal para falar sobre os terapêuticos, e eu estou no processo de unificar. Só que a partir desse momento que eu comecei a questionar esse ego, eu comecei a abrir possibilidades diferentes na minha mente para que eu conseguisse fazer isso. Até então, eu só encontrava barreiras, porque o meu ego, porque minha mente queria proteger o meu ego. Então, você precisa questionar o que você está fazendo. E, claro, eu acredito que todo mundo deveria passar por isso. Todo mundo precisa desse autoconhecimento para não machucar uma outra pessoa, para prosperar no relacionamento, para prosperar financeiramente, profissionalmente, para dar uma boa educação para o seu filho, para viver em harmonia com as pessoas, em resumo.
Só que quem está passando pela conexão espiritual, quem está procurando por essa conexão, quem está no caminho da alma, é indispensável. É indispensável esses questionamentos. Então, a mensagem dessa live de hoje é justamente essa: passar para você esse ensinamento que eu aprendi no caminho da minha alma. E é algo que a gente vai carregar para nossa vida. Isso nunca vai terminar, porque se você acredita em vidas pretéritas, quantos condicionamentos, quantas existências você já vivenciou? Quantas coisas você vem reforçando existência após existência? E quanto mais você olha para aquilo que você faz, mais você cresce. Então, como ser humano, mais eu vou poder crescer. Quanto mais eu olho para o meu caminho da alma, quanto mais eu me dedico a isso, mais eu cresço, mais eu aprendo. Não é à toa que hoje eu estou conseguindo passar um pouco mais da espiritualidade, da conexão espiritual no meu trabalho. Então, eu cresci ao ponto de conseguir levar isso para outras pessoas. Essas pessoas que estão no trabalho comigo vão passar por um crescimento diferente também. Que até então eu limitava o próprio crescimento de outras pessoas por conta da minha própria limitação. Então, perceba, acaba virando uma cadeia. Quanto mais você cresce o outro, e o outro mais cresce você. Então, a integralidade do ser é justamente essa. Nós estamos totalmente conectados com o outro também. Então, questione o que você faz, porque às vezes você faz o que você faz por conta da pessoa que está próxima a você. E aí, a depender da pessoa que está perto de você, você faz de um jeito diferente, você faz alguma coisa. E nisso tudo, quem é você? Percebe? Então, é indispensável esse questionamento. Por que é que você faz o que você faz? Eu sugiro que todo mundo faça isso. Mas para quem está nessa conexão espiritual, nessa busca pelo conhecimento espiritual, é indispensável. É indispensável. Gente, a mensagem que eu tinha para passar para vocês é essa. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui comigo. Para mim é sempre uma alegria ter vocês aqui. Tá sendo um alívio muito grande eu conseguir estar aqui sempre trazendo essas coisas para vocês. Vocês estão fazendo parte do meu crescimento e eu sou eternamente grata para vocês. E a forma que eu tenho de agradecer vocês é contribuir com o crescimento de vocês. Então, quando eu falo que vocês estão num ponto de luz aqui na Terra e juntos vamos construir e fortalecer esse ponto de luz, é sobre isso. Eu estou crescendo fazendo esses vídeos, trazendo as minhas experiências. Vocês que estão me assistindo me ajudam nesse crescimento, e quanto mais eu cresço, mais eu levo informações para vocês, mais vocês também crescem. Então, é sobre isso, a gente não é ninguém sozinho. Então, para mim é uma alegria demais ter vocês aqui. Eu sou muito, muito, muito grata. E não sei qual será o tema da próxima terça-feira, mas eu espero vocês na próxima semana aqui, então. Desejo para vocês uma semana muito iluminada, muito abençoada. Beijo e até semana que vem.